Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a partir de agora a resenha do cooperativismo e agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Vejam agora os destaques do programa de hoje. Confederação Nacional da Agricultura faz balanço da agropecuária em 2020. Secretário da Agricultura de Santa Catarina avalia o ano de desafios no agronegócio. Uso de cisternas e proteção de nascentes minimizam impactos da estiagem. Monitoramento de aves migratórias em Santa Catarina evita retorno de doenças já erradicadas. Num raio de 10 quilômetros, essas propriedades são estudadas através de critérios epidemiológicos, né? Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Que 2020 foi um ano muito difícil, isso todos já sabem. Mas em meio às adversidades que surgiram, o agro se manteve forte e sustentou a economia do país. Muitas incertezas e inseguranças tomavam conta de todos no final de março com um toque de recolher e comércios fechados. Mas o agro não parou e provou que é possível crescer, mesmo na crise. O programa de TV Tribuna Rural registrou um balanço da CNA. A CNA realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados do agro no ano de 2020. De acordo com a instituição, a pandemia causada pelo coronavírus foi o grande desafio enfrentado pelo setor para evitar o desabastecimento de alimentos. Nós agimos em diversas frentes. Nós tínhamos de, no primeiro momento, não deixar que a população tivesse qualquer sintoma de desabastecimento. No primeiro momento, vocês viram aquela ideia de que aquela compra, talvez exagerada por algum momento do supermercado, denotava que poderia haver desabastecimento. Mas, rapidamente, nós, junto ao governo, nós, junto aos produtores rurais, procuramos mostrar que era possível contornar aquela situação, desde quando a gente tivesse uma logística eficiente, pelo menos uma logística satisfatória para a população brasileira não ser desabastecida. A CNA adotou estratégias junto ao poder público para manter o pleno funcionamento das atividades agropecuárias, classificando-as como atividade essencial. Eu posso dividir em 6 eixos as linhas de frente que a CNA tomou assim que nos primeiros casos foram diagnosticados no Brasil. O Dr. João convocou uma reunião com todas as federações de agricultura, e fez uma carta pública dizendo que o agro não iria parar e nós trabalharíamos junto ao governo para dar condições do pleno funcionamento. Então, já nesse primeiro momento, nós conseguimos o decreto 10.282, que foi essencial para tornar o agro uma atividade essencial e poder continuar sem ter nenhum tipo de interferência. Logo em seguida veio a portaria 116, que detalhou não só as atividades produtivas, mas as questões ligadas à logística, à cadeia de suprimentos que está por trás do agro, para que se mantesse em funcionamento. No cenário internacional, mesmo diante de incertezas, o agro bateu recorde de exportação. Vamos então começar vendo os números do agro esse ano, em 2020. É claro que os números, já fazendo a primeira ressalva, eles são até outubro, que é quando a gente tem os dados fechados. Então, aqui é um comparativo de todos os anos e 2020 dos primeiros 10 meses, então, desse ano. Nós exportamos esse ano 85,8 bilhões de dólares para o mundo. Esse valor ele é um recorde, principalmente quando a gente pensa no saldo, que foi de 75,5 bilhões de dólares. É o maior que a gente já teve. Então, assim, realmente exportamos muito e o agro brasileiro, com isso, conseguiu garantir a segurança alimentar num ano difícil, num ano em que várias cadeias de fornecimento foram desestruturadas. Em linhas gerais, a produção agropecuária teve destaque neste ano e ainda alavancou, com projeção de crescimento para o próximo ano. De cada 10 dólares que o Brasil exportou esse ano, 5 vieram de produtos do agro. Então, a gente vê realmente que o agro teve um crescimento expressivo e soube, dentro de todas as adversidades que aconteceram,
Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Como foi o desempenho do agronegócio em 2020, apesar dos muitos desafios? Este é o tema do comentário do secretário da Agricultura de Santa Catarina. Vamos acompanhar. Eu gostaria de cumprimentar a todos os produtores rurais, nosso pessoal também da pesca, né, que faz parte do nosso trabalho aqui na Secretaria, de todas as nossas políticas, né, para dizer que nós tivemos algumas certezas esse ano, né? São certezas importantes, né? A certeza que a agricultura catarinense é símbolo da resistência, da perseverança, da luta e de muita garra, né? Afinal, enfrentamos aqui uma pandemia, um ciclone, até apelidado de ciclone bomba, enfrentamos tornado, enfrentamos uma seca nunca antes vista aqui, uma seca que acumulou dois sistemas climáticos, né, 2 El Niño, né, trazendo um acúmulo de 2 anos, bem dizer, sem uma precipitação normal de água, né, de chuvas, né, e agora, por fim, lamentavelmente, uma enchente que ataca e causa uma catástrofe no Vale do Itajaí. Sem dúvida, um ano difícil, mas a nossa certeza está exatamente nessa força do produtor rural, do nosso produtor, que sempre está no dia a dia, no minuto a minuto, trabalhando, estando à frente das suas atividades, né? Independente se é seca, se é chuva, se é pandemia, né? Vieram sempre trabalhando muito forte, né, para fazer de Santa Catarina uma agricultura forte, com grande produtividade, com grande qualidade de serviço, né? A Secretaria buscou, e o Governo de Estado buscou sempre apoiar a todos esses eventos, a todos esses produtores diante desses eventos, né? Lançamos aí várias linhas de crédito para os produtores, linhas de crédito sem juros, linhas de crédito que pode até o produtor, ao captar, né, fazer o pagamento em dia, conseguir reduzir, né, pagar menos do que pegou, até inclusive isso, né? Linhas que poderia baixar os juros, né, ou zerar os juros que paga junto à captação no mercado, né, tipo um Pronaf, né? Subsidiamos e ajudamos aí com toda a produção de sementes de milho, que agora na seca muitos produtores perderam ao plantar, né? E nós distribuímos novamente sementes para vários produtores de forma gratuita, para que ele possa repor, né, o seu plantio, pelo menos de alguma forma. Talvez não vai ser o 100%, mas de alguma forma minimizar esse prejuízo que teve, né? E agora veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Uso de cisternas e proteção de nascentes minimizam impactos da estiagem. Monitoramento de aves migratórias em Santa Catarina evita retorno de doenças já erradicadas. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Pix. Vem aí o Pix. Pix sem mistério, é no Sicoob. Comprou, pagou, recebeu, transferiu, chegou. Pix é pagamento instantâneo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fique preparado para o Pix em 2 tempos. Abra o app Sicoob. Escolha sua chave Pix. Pronto, pode usar o Pix a partir de 16 de novembro. Venha para o Pix no Sicoob. Leva menos de 1 minuto para escolher a sua chave. Sicoob, faça parte.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Coop. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. O cooperativismo é para todo mundo. Pro mestre zen, pro jogador de basquete, pro malabares, pro economista, pra bailarina e para todo mundo do grupo do Zap. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. Deu para ver que é para todos e para você também. E para formar uma cooperativa, basta seguir 5 passos. E lembre-se, estamos aqui para te ajudar durante todo o processo. Para começar, reúna um grupo de pessoas com interesses econômicos comuns. Fique atento ao número mínimo que é preciso para a formação da cooperativa. Depois, crie um plano de negócios. Em assembleia, defina regras, estatuto e outros assuntos essenciais.
formalize a cooperativa e pronto. Agora é só começar o trabalho. Vem com a gente. Juntos somos mais fortes. Acesse Somos Coop e saiba mais. Desde a metade do ano passado, Santa Catarina enfrenta uma das piores secas da história no estado. Estiagem que segue até os dias atuais, principalmente na região oeste. O programa SC Agricultura vai mostrar agora algumas soluções que estão ajudando agricultores neste momento de escassez de água. Isso graças ao planejamento deles e à assistência da EPAGRE. Veja como o uso de cisternas e a proteção de nascentes minimizam os impactos da estiagem. Bom, nossa propriedade hoje, a atividade principal é a agricultura de corte, com alojamento de 84 mil aves, agora vamos passar para 117. Bovinocultura de corte, alguma coisa, e grãos, no cultivo em 8 hectares. Então a família em 2017 construiu uma cisterna, né? Eles tiveram acesso a uma política pública. Então, Leonardo e Cláudia, qual foi a importância de ter esse reservatório de água na propriedade? Bom, como pode ver agora, né, longo período de estiagem, se nós não tivéssemos a cisterna, com certeza estava com água proveniente de CIMAI e água proveniente de poço artesiano, que com certeza isso é muito mais caro, né? Ia aumentar o custo de produção retirando essas águas subterrâneas. Ou talvez a gente nem estaria mais alojando por falta da água, né? Estaríamos parados porque não teríamos água. Então hoje ter uma cisterna é uma garantia de que vocês podem continuar produzindo? Sim, com certeza. Com a água que nós temos aí da cisterna, dá para ficar ali uns 3 meses de estiagem, garantido que a cisterna supre a necessidade. Bom, a EPAGRE trabalha intensamente com preservação de água, principalmente. É um dos principais trabalhos que a EPAGRE desenvolve junto aos agricultores para que se possa enfrentar os períodos de estiagem com mais tranquilidade. Então, a proteção das fontes, a abertura de novas fontes, a canalização delas para que os agricultores possam aproveitar a água com seu maior potencial e também com qualidade, é um dos principais trabalhos que a EPAGRE vem desenvolvendo já há muito tempo. É um dos trabalhos históricos que a EPAGRE desenvolve, e com isso nós temos ajudado muitos produtores a preservar as suas nascentes, também conseguir trabalhar com essas nascentes de uma forma mais racional, evitando contaminação e tendo água de boa qualidade para oferecer tanto para a família quanto para os animais. Esse é um trabalho que a EPAGRE desenvolve para tentar ajudar os agricultores a enfrentar os períodos de estiagem. Eu já fui um beneficiado desse programa de Fonte Caxambu, já ajudei a fazer várias, inclusive 2 ou 3 comunitárias, 2 na minha propriedade. Então a gente, dessa forma, protegendo a fonte, você faz uma vez, que ela é toda tampada, toda fechada, a água depois vai para os reservatórios. Então isso é um trabalho que é feito para o resto da vida. Eu tenho inclusive uma que fazem 12 anos, a da comunidade fazem quase 20 anos, então é sempre a mesma água, bem protegida, a gente consegue captar toda a água sem perder nada e com uma qualidade excelente. Acho que a nossa fonte é uma fonte muito boa, né? Que fornece água para 60 famílias e com a participação sempre da EPAGRE, da Prefeitura, sempre estão ajudando, e surgiu agora para nós perfurar um poço também através da EPAGRE. Eles deram toda assistência, não foi furado ainda, mas vão vir furar, né? E isso vai ajudar a manter a água. A defesa do status sanitário catarinense é uma ação de governo que não mede esforços para manter o estado livre de qualquer anomalia. E a atenção de novembro foi com as aves migratórias, que fazem pouso por aqui. São elas que podem trazer doenças que já estão erradicadas, como, por exemplo, a influenza aviária e a doença de Newcastle.
A equipe do programa de TV Cooperativismo e Notícia esteve em Araranguá, acompanhando o trabalho da Cidasc nesse processo. A foz do rio Araranguá, no sul de Santa Catarina, é um dos pontos de migração onde as aves, em deslocamento, fazem o seu descanso. Todos os anos, elas deixam suas áreas de reprodução e buscam locais mais adequados, onde haja uma alimentação melhor. E é esse movimento que acende um sinal de alerta por aqui. Porque nessa migração, as aves de subsistência, que habitam num raio de 10 quilômetros do ponto de pouso, podem ser contaminadas por duas doenças, a influenza aviária e a de Newcastle. Ao detectar precocemente essas doenças, isso vai permitir à Cidasc, através de seus especialistas, uma tomada de decisão mais eficaz, evitando assim o risco de uma propagação. Porque além de contaminar outras aves, especialmente as comerciais, existe o risco também dos seres humanos serem contaminados. Portanto, a prevenção continua sendo o melhor remédio. E um dos pontos de coleta é aqui no abrigo Manjedoura, onde as aves de subsistência servem de alimento para os alunos internos e também como trabalho de terapia. Por isso, ter animais saudáveis no plantel faz toda a diferença. Esses animais eles têm aqui para quê? Que é também para o nosso consumo, mas também para a questão de laboterapia deles, né? Os cuidados, para a atenção, para o dependente químico que chega aqui, ele também ter o aprendizado de cuidar dos animais, cuidando de si também. Né? Então, esse é o que ajuda nós. Então, a gente está sempre em contato também com a Cidasc, os animais nossos são tudo com os brincos, são vacinados. Então, a gente agradece sempre a oportunidade deles virem aqui e fazer esse trabalho aqui na Casa Manjedoura. E com os animais saudáveis fica tranquilo também para as pessoas que passam por aqui, né? E isso, com os animais saudáveis é importante por quê? Porque não corre o risco, né? Não tem o risco de contaminação, de nada, né? Até porque alguns a gente consome e outros é só mais para o uso mesmo de laboterapia. Dos 400 pontos de coleta, só aqui na foz do rio Araranguá, 50 foram monitorados este ano. Mas todos são vigiados regularmente. Porque qualquer anomalia, os produtores têm a obrigação de avisar a Cidasc. As propriedades de subsistência são propriedades que não são comerciais. Ou seja, a propriedade comercial ela tem toda uma questão de já monitoramento por grandes empresas, toda uma estrutura já definida, e na questão de subsistência não existe essa estrutura definida de proteção aos animais, tá? Essa proteção sanitária. Então, por isso que se dá preferência às aves de subsistência. As aves de comércio já estão mais isoladas, não vão ter contato com essas aves, então não teria o porquê fazer estudo nessas propriedades. Então, subsistência é isso. Deixa eu te perguntar, o produtor da região ele está consciente de comunicar a Cidasc em caso de algum tipo de anomalia fora do período? A Cidasc faz um trabalho de educação sanitária e nesse trabalho de educação sanitária, não só de aves, como de outros animais também, toda essa questão de informação de anomalias que forem encontradas, doenças com sintomas de alta mortalidade no caso de aves e outras que no caso não se tem necessidade agora nesse momento de falar, eles são informados. No abrigo onde estivemos, a Cidasc fez a coleta de amostras em patos, gansos e em galinhas. Olhando assim até parece que os animais estão sofrendo. Nada disso. O cuidado com o bem-estar de cada um é levado muito a sério. Todo o procedimento ele é idealizado de forma que o animal sofra o mínimo possível. Há todo o cuidado durante a apanha do animal, a contenção dele, existem técnicas para cada espécie diferente. A gente procura sempre manipular o animal longe da vista de outro para não causar um estresse prévio. Então há todo um procedimento que preconiza os preceitos de bem-estar animal. E o que se coleta nesse animal? Nessa colheita que a gente está fazendo hoje para as doenças mal de Newcastle e a gripe aviária, a gente está coletando suaves de traqueia, do muco da traqueia, e suaves de cloaca, das fezes, além de uma dose de sangue de onde vai ser extraído o soro para análise laboratorial. A doença de Newcastle e a influenza aviária já estão erradicadas no Brasil. Mas como vários países das Américas voltaram a registrar casos em seus plantéis, a vigilância redobrou os cuidados por aqui.
O foco principal é evitar que os rebanhos sejam infectados. Nós estamos em meio a um estudo soroepidemiológico, né? Nós verificamos os sinais clínicos, saúde das aves e coletamos materiais para fazer uma análise, então, laboratorial, para comprovar que não há circulação viral no nosso estado do vírus da Newcastle e da influenza aviária, a influenza altamente patogênica, que é um risco à economia do estado, né? E potencialmente um risco à saúde pública também. Tá, então, é feito todo ano, o Ministério da Agricultura já mapeou algumas regiões do país, né, são 20 sítios de aves migratórias. Aqui na nossa região a gente tem o sítio da Foz do Rio Araranguá. Num raio de 10 quilômetros, essas propriedades são estudadas através de critérios epidemiológicos, né? Enfim, sorteio aleatório, enfim, tem todo um critério para a gente seguir, que foi baseado em estudos feitos pelo Ministério da Agricultura. Deixa eu te perguntar, os índices de verificação, se há ou não, como é que ele se comportou aqui? Então, essas doenças que eu lhe reportei, né, a Newcastle influenza, elas não estão circulando no nosso estado, né? A Newcastle, ela é uma doença que foi erradicada em Santa Catarina, e a influenza aviária altamente patogênica sequer foi identificada, né? É uma doença exótica, então a gente chama. A gente precisa fazer esse estudo para comprovar que não há circulação, porque se a gente não tem o diagnóstico, a gente não consegue falar que não há doença. Então a gente faz estudar isso anualmente para comprovar que não há circulação, para conseguir manter os nossos acordos comerciais, né, a condição do estado, e para evitar que, se por acaso chegue na nossa região, essas doenças se alastrem para o nosso plantel comercial. A região sul aqui do estado, ela é importante em avicultura, né, essa atividade econômica é extremamente importante, então a gente precisa que não chegue, mas se chegar, que a gente identifique o quanto antes, tome ações para que ela não chegue no plantel comercial. Essa é mais uma das tarefas da SIDASC. Manter Santa Catarina segura e vigiada o tempo todo e contra qualquer ameaça, seja ela visível ou invisível. Esse trabalho de monitoramento das aves migratórias é muito importante para manter a sanidade animal catarinense. Obrigado pela sua audiência de hoje. Continue com a gente, porque juntos, você já sabe, somos mais fortes. Até amanhã.